capítulo 5 da carta de Tiago. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 12, finalizando no versículo 20. A gente conclui aqui a nossa exposição dessa carta tão preciosa. Olha só, irmão, como é que é a Bíblia do pastor que gosta de um lanchinho. Cheio de promoção do Burger King dentro da minha Bíblia. A menina me deu no sinal ali, eu coloquei dentro, estava caindo, mas vou me esforçar para não usar. Estou na dieta. Mas vamos lá. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante. Cante louvores, né? Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Semana passada nós terminamos, concluímos a nossa exposição no versículo 11, depois da primeira parte do capítulo 5, Tiago, a mania de falar apóstolo Paulo o tempo todo, falando das cartas de Paulo. Tiago, onde Tiago censura os ricos, que judiavam dos irmãos peregrinos, que faziam mal àqueles irmãos que estavam espalhados por causa da perseguição. Tiago censura essas pessoas e depois ele faz um apelo a esses irmãos dizendo que eles deveriam suportar tudo aquilo com paciência, tendo sempre em mente a vinda do Senhor, esperando que o Senhor venha e dê um fim, um fim a todo o sofrimento, a todos os problemas que nós enfrentamos aqui, enquanto estamos aqui. E aí a gente concluiu no versículo 11, onde Tiago orienta os irmãos, a terem paciência, a esperarem no Senhor, até que o Senhor venha, a fim de que eles sejam livres, ou sejamos livres de todos esses problemas que são comuns da existência humana, são comuns da vida cotidiana e afetam o povo de Deus. E aí depois, no versículo 12, e a gente precisa entender isso, ter isso aqui em mente, Tiago está dando conselhos finais, e os conselhos não são muito conectados, não tem muito link um com o outro, mas são conselhos gerais para finalizar a carta. E no versículo 12, diz o seguinte: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. E a gente, quando lê isso aqui, lembra logo das palavras do nosso Senhor Jesus, ensinando sobre juramentos. Capítulo 5, no Sermão do Monte, de Mateus, do versículo 33 ao 37, se eu não me engano, acho que é essa porção bíblica que compreende o ensinamento de Jesus ali sobre juramento. Jesus ensina essa realidade sobre
a vida cristã. O cristão, a questão aqui não é que nós não podemos fazer juramentos, por exemplo, diante de uma situação solene, né? Como quando você vai tomar posse de um cargo público ou diante do juiz. A questão aqui não é essa. A questão que Tiago aborda aqui, também era o que Jesus tinha em mente, é que se tratando da vida comum, do dia a dia, das nossas relações, do que falamos ou deixamos de falar, do que fazemos ou deixamos de fazer, nós devemos ser convictos e termos compromisso com o que falamos, com o que afirmamos e com o que deixamos de afirmar e falar. É o que Tiago está falando aqui. E é por isso que ele conclui dizendo, para que não caiamos em condenação. Porque geralmente quem jura por alguma coisa, a partir de algo que é colocado, algo que é falado, algo que é exposto, geralmente quem jura, ele está tentando dar validade para aquilo que ele está dizendo. Não, eu juro que eu vou fazer. Então ele está tentando trazer um peso de validade, um peso de afirmação, de autenticação para o que ele está falando. E o cristão verdadeiro não precisa disso. A gente não precisa ornamentar o que falamos, o que afirmamos, o que dizemos, o que prometemos. A gente não precisa ornamentar com juras, porque sendo procedente de um coração regenerado, transformado, de um cristão genuíno, né, a gente já compreende que o que vem por aí é coisa séria, que o que vem por aí não são falsas promessas. A gente pode até errar, e é por isso que quando quem jura pode cair em condenação, porque você não pode garantir plenamente o que você está prometendo. Eu não posso garantir plenamente o que eu estou prometendo. Então, se eu juro por algo que não posso garantir plenamente, eu posso cair em condenação. Contudo, o meu dever, o meu trabalho, o seu dever, o seu trabalho é honrar com o que você falou. É honrar com o que você afirmou, com o que você prometeu, sabendo que em algum momento você pode falhar com aquilo, pois somos seres humanos, temos limitações. E é por isso que a gente deve entender o que Tiago está falando, não é? Tiago está dizendo aqui, não, vocês são povo de Deus. Vocês são exemplo, referência para os que estão de fora. E no meio de vocês também, entre vocês mesmos. E é por isso que se você disser algo, diga sim ou diga não. Você não precisa, com os juramentos, trazer um peso de validade para aquilo que você está falando. Só honre com seus compromissos. E ainda que você não consiga honrar com seus compromissos, peça perdão, se arrependa e está tudo bem. É o que Tiago está ensinando para esse povo. E depois daqui, Tiago vai para o bloco onde ele trata sobre oração. E ele fala sobre motivos para orarmos, quando orarmos, né, por que orarmos. E é o que ele explica a partir desse versículo 13, é o último bloco, né, da carta de Tiago. E ele começa dizendo o seguinte: entre vocês há quem esteja sofrendo, e sofrimento aqui se refere a toda sorte de sofrimento. Quando Tiago fala de sofrimento nesse texto, é de maneira genérica. Todo tipo de sofrimento, seja por causa da fé, seja por causa dos problemas que sobrevêm a todos os homens, seja qualquer tipo de sofrimento. É o que Tiago está falando aqui. Tem alguém sofrendo? Alguém no meio de vocês está com um problema? Está sofrendo com a perseguição? Está sofrendo com falta de recursos? Não importa qual seja o sofrimento. Tem alguém sofrendo? Que ele ore. É a instrução de Tiago. Está com algum problema? Está com alguma dificuldade? Você está sofrendo? Vá a Deus em oração. E quando Tiago diz que nós devemos orar, em momento algum ele está dizendo que nós seremos livres do sofrimento que temos. Que isso fique bem claro. Ele não está dizendo que nós devemos ir a Deus em oração para sermos livres do sofrimento que estamos vivenciando. De maneira nenhuma. Contudo, Tiago sabe que diante de Deus, até no sofrimento, temos consolo. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade para lidar com o sofrimento, para lidar com a dificuldade. Alguns dias atrás eu estava conversando, tratando uma situação muito triste
de possível divórcio. Ainda não chegou lá, e tomara Deus que não chegue. Mas conversando com o casal, com a moça, e ao longo do desenrolar dos fatos, né, eu sempre deixava bem claro para eles que o que faltava para eles, sobretudo no que diz respeito ao casamento deles, era o Evangelho, era a cruz de Cristo. Porque diante da cruz de Cristo, todos os nossos dilemas são respondidos. Todos eles, inclusive os dilemas de sofrimento. Todos eles. Porque se nós confessamos Cristo como Senhor, Cristo como referência, Cristo como a figura máxima da nossa fé, chegarmos diante da cruz dele, com o sofrimento, passando por dificuldades, não tem como reivindicar, de maneira nenhuma, que sejamos livres do sofrimento que estamos passando. Ele é a nossa referência. Ele abriu mão, momentaneamente, se despiu de sua glória, se humilhou, passou por tudo que passou, foi fiel até a morte de cruz. E eu disse para ela, siga esse exemplo e você nunca mais vai querer ser a única beneficiada do casamento, porque esse é o seu problema. O seu problema é que você acha que o casamento foi feito para você, e não é para você. E quando você tem a compreensão que parte da cruz de Cristo, né, que sofrimento não é um fim em si mesmo, aí você tem uma outra perspectiva, tem um outro entendimento, logo vive o sofrimento de uma outra maneira. Então Tiago não está dizendo para nós irmos a Deus em oração para acabar com o sofrimento, ele está dizendo para nós irmos. Está sofrendo? Vai a Deus, ore, porque diante de Deus você vai encontrar respostas. Pode não encontrar livramento para o sofrimento, mas respostas que vão te elucidar, deixar muito claro o porquê do sofrimento e até mostrar para você que devemos encontrar prazer no sofrimento. É diante de Cristo, é diante de Deus que nós encontramos isso em oração. Contrapartida, se você estiver feliz, se você estiver alegre, cante louvores, não é? E aqui ele está falando de nós nos reportarmos a Deus também. Se eu sofro, eu oro, eu vou a Deus. Mas se eu estou feliz, eu vou a Deus também. Louvando, adorando, engrandecendo o nome dEle, sendo grato por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. E é uma grande dificuldade para nós, ou para muitos. Não posso generalizar, mas há quem tem um grande problema de ir a Deus quando está sofrendo, ou ir a Deus quando está feliz. Há quem vai a Deus só quando está sofrendo, né? Há quem vai a Deus só quando está sofrendo. Agora também há quem vai a Deus, aí convida os irmãos, né, para o culto em ação de graça, faz aquele cachorro quente top, que a gente se amarra, aí convida os irmãos todos para dar um culto em ação de graça, mas depois vai viver a vida como se Deus não existisse, né? Um ateu prático. Vive a vida como se Deus não existisse. Aí tenta conquistar a vida na força do seu próprio braço e aí conquista alguma coisa e dá o culto em ação de graça. Consegue se alegrar e ir a Deus em louvor, mas não consegue ir a Deus em dependência quando está sofrendo. Existem esses tipos de pessoas. Mas o que o Tiago está dizendo é o seguinte: vocês devem ir a Deus em todo tempo. Quando vocês estão sofrendo, vão em oração. Quando vocês estão felizes, vão a Deus em louvores, em cânticos, em adoração. É o que ele está dizendo ali. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Essa próxima sessão aqui, essa próxima parte, esses próximos versículos são de grande dificuldade para interpretação. Há muitos pensamentos, né, acerca desses próximos versículos aqui. Há quem vincule a ideia de doença com pecado, há quem diga que não é bem assim. Há muitas coisas que giram em torno, muitos pensamentos, né, que giram em torno desses próximos versículos, principalmente o versículo 15 e o versículo 16. Mas o contexto, o que Tiago está falando para esse povo é a oração. A oração é o principal foco aqui. A gente, às vezes, perde a visão do texto, olha para um outro lado, ou para aquilo que nos chama a atenção, e perde o que o texto está falando propriamente dito. Deixa de prestar atenção no foco, na ênfase do texto. E a ênfase do texto aqui é a oração.
É o contato com Deus. É quando nós nos chegamos a Deus, diante de Deus, e Deus vem ao nosso socorro, nos auxilia. É o foco de Tiago. Tiago está falando sobre oração. E ele diz, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Desculpa, Gabriel, acho que a gente pulou o 14. Perdão, desculpa, gente. Não tinha percebido. Desculpa. No versículo, o 14 e o 15. O 14 e o 15, né? É esse momento onde Tiago começa a tratar de oração, mostra sobre oração, fala sobre oração, e muitas pessoas fazem confusão entre a relação do pecado com a doença, né? Mas vamos lá para o texto, me perdoa. Entre vocês há alguém que está doente, ou que esteja doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, né? E aqui eu caí na minha pegadinha, né? Que eu leio na minha Bíblia, vou acompanhando aqui na minha Bíblia, vou falando a partir do que li aqui, e agora Gabriel papou um versículo e eu caí na minha pegadinha. Mas olha lá o que ele diz. Para que estes, versículo 14 ainda, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Então, o que Tiago está falando aqui? Ainda sobre oração, sobre a ideia de oração, né? Tendo sempre a oração em mente, a ideia, o ato de orar, o ato de ir a Deus, o ato de estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor em oração. Ele diz, tem alguém aí doente? Tem alguém enfermo aí no meio de vocês? Chamem os presbíteros da igreja. E quando ele fala dos presbíteros da igreja aqui, ele está falando das pessoas que supostamente ou logicamente deveriam ser as pessoas com maior grau de fé no meio da igreja, os maduros na fé. É por isso que ele fala dos presbíteros. Ué, você está falando que os presbíteros são melhores do que os outros irmãos para orar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas Tiago usa a figura dos presbíteros porque supostamente são as pessoas mais maduras na fé. E eles vão orar pelo doente com fé, crendo que Deus é poderoso, que o doente será curado, restaurado, e Deus virá ao auxílio do doente. Não está falando de uma figura que tem dificuldade com a fé, que é imaturo na fé, que é dúbio na fé, que ora crê, ora não crê, que ora pensa, ora não pensa. E eu também não estou dizendo com isso que um presbítero não pode ter suas crises. A questão não é essa. Mas a figura do líder na igreja, a figura do presbítero na igreja, representa essa maturidade de fé. E é por isso que ele fala, chame os presbíteros. Chame aqueles que supostamente são maduros na fé, a fim de orarem por aqueles que estão doentes. E ele diz aqui, o unjam com óleo, que também é algo que a gente precisa explicar bem. Isso vai ficar mais claro no versículo 15. Depois a gente vai ver no versículo 15 que isso vai ficar um pouco mais claro, né? Mas já antecipando, já colocando isso aqui diante dos irmãos, há muitos problemas em relação a isso aqui, sobretudo no que diz respeito à ação do óleo em si, né? O que o óleo é capaz de fazer? O óleo da unção. O que o óleo faz? Qual é a ação do óleo nesse processo de oração pelo doente? Eu já te antecipo, nada. O óleo em si mesmo, não tem poder para nada. Não faz nada. Agora, a grande questão é que naquele tempo, naquela época, além de ser um costume no meio dos judeus, se vê muitas coisas físicas que ilustram coisas espirituais. Então, Tiago pode estar falando de duas coisas, ou de um costume dos judeus, por causa dos aspectos medicinais do óleo da época. O óleo tinha aspectos, características medicinais, era usado na medicina. Ou Tiago pode estar falando do costume do judeu, que via o óleo como um produto medicinal, ou ele pode estar falando também da ilustração do óleo no que diz respeito à ação do Espírito de Deus. Você vê de forma física, visível ali, o óleo, e você lembra que a virtude do Espírito de Deus que é poderosa para curar o enfermo. Pode ser uma coisa como pode ser a outra coisa. Agora, a grande questão é que o óleo em si mesmo não faz nada. Então, você não vai me ver nunca fazendo uma campanha aqui e vendendo um vidro de óleo para você.
para você levar para casa, passar no umbral das suas portas, né? O irmão um dia estava contando um testemunho para a gente, né? Dizendo que levou um óleo ungido para casa, tacou no arroz, né? E não aconteceu nada. Eu expliquei para ela, de fato. O óleo não tem poder, não tem capacidade nenhuma de fazer nada. Se não colocar um gosto diferenciado no arroz, né? Bem provável de não ter sido um óleo de boa qualidade. Mas tacou lá no arroz, não aconteceu nada, né? Falou que estava esperando a conversão do marido dela, no Senhor. Passou óleo no travesseiro do marido, deve ter sujado e manchado lá a fronha. Mas o óleo em si mesmo não tem capacidade nenhuma de curar o doente. E isso fica mais claro no versículo 15. Vamos lá, o versículo 15. E a oração feita com fé, essa oração feita com fé pelos presbíteros, que supostamente têm uma maturidade de fé superior dos irmãos, né? Mas repito, isso não quer dizer que um irmão não possa orar pela cura do outro. A figura do presbítero é só para mostrar a ideia de que a oração tem que ser feita com fé, crendo que Deus é poderoso. Não são palavras jogadas ao vento, não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula de palavras repetidas, decoradas, que vai fazer a coisa acontecer. É confiar que tem alguém do outro lado ouvindo o que está sendo falado aqui. É confiante de quem está lá do outro lado, e o legal, eu ouvi alguém dizer isso uma vez, o legal é que o segredo da oração não está no necessitado que pede, mas está no misericordioso que ouve, naquele que é poderoso para nos assistir, nos acudir, nos acolher, vir ao nosso socorro. E é por isso que você não pode orar como quem olha para cima e fala ao vento, joga palavras ao ar. Nós não podemos, irmão, fazer da oração um rito vazio, um mantra que nós proclamamos sem convicção de que tem alguém do outro lado, de que o trono que governa todo o universo está ocupado, e não só ocupado, mas é acessível. Como diz o escritor aos Hebreus, nós temos hoje um novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo Jesus, o nosso Senhor, na sua própria carne, e nós podemos entrar na presença de Deus. E o escritor aos Hebreus diz: entrem confiadamente, confiando de que não é um gabinete de um político, de que não é a sala do seu chefe, é a sala do seu Pai, que é bondoso, que é misericordioso, que vem em nosso auxílio para glorificar o seu nome no nosso socorro. Então orem com fé. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Então o segredo está no óleo? Não. A gente ora com fé e o Senhor, pela sua virtude, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, coloca o doente de pé, cura o doente. E é muito importante que saibamos disso, porque nós com muita facilidade atribuímos importância, atribuímos mérito a coisas que não têm mérito, que não têm importância nesses processos onde Deus intervém, não é? Eu poderia falar de mim mesmo, porque não se trata de mim, não se trata de pastor algum, não se trata de homem algum, é Deus por meio de nós, é Deus através de nós, alcançando vidas, chamando o perdido, abrindo os ouvidos do surdo, iluminando a mente do obscurecido, convertendo aquele que precisa de conversão. É tudo Ele, tudo é Ele. Tudo é Ele quem age, é Ele que faz, é Ele quem opera, é tudo Ele, não é o óleo, não é a vassoura, não é o tijolo, né? Eu lembro, cara, dessa triste experiência de ter ido numa igreja, pregar numa igreja, e quando eu cheguei para entrar na igreja, tinha um muro construído na frente lá do altar, do púlpito, né? Um muro, uma parede lá construída, um monte de blocos assim na frente. E depois que acabou o culto, cada um levou o seu bloco para casa, um tijolo literal. Um tijolo literal.
Imagina uma pessoa andando pela rua, tarde da noite, com um tijolo na mão. Essa era a cena pós-culto, né? Infelizmente, há quem pense dessa maneira, que o óleo pode, que o tijolo pode, que a vassoura pode, que a rosa pode, que a água ungida de Israel, nosso saudoso, né? Saudoso Flávio, mais conhecido como Burunga, vivia com óleo no bolso e dizia que veio de Israel, né? Há pessoas que não vão nem a Realengo, irmão, quanto mais em Israel buscar óleo, né? A gente precisa entender, largar tudo isso, abrir mão de tudo isso, compreendendo que a fonte de toda a vida e de todo poder é o Senhor. É o Senhor que levanta o doente, é o Senhor que opera poderosamente, soberanamente. E se tiver cometido pecados, ele será perdoado. E aqui começa essa questão de relacionamento entre pecado e entre a doença, né? E a pergunta que não cala é, Wesley, as doenças são fruto de pecado? Pode ser que sim. Como pode ser que não? A resposta é essa, pode ter a ver com pecado. Por exemplo, um dos pecados que assolam muitos de nós é a chamada glutonaria, sim ou não? É ou não é? Eu conheço gente que ficou diabético porque não conseguiu deixar de comer. Amava a comida mais do que a sua própria saúde, né? Fui pregar numa igreja lá em Ricardo, aquela lá, que a gente costuma ir lá em colégio, na verdade. E aí, a gente estava na recepção, depois teve uma janta abençoada, muita comida na mesa, diversas garrafas de Coca-Cola em cima da mesa, e me ofereceram a Coca-Cola, eu falei assim, não, era dia de semana, né? Eu falei assim, não, dia de semana eu não tomo muito refrigerante não, prefiro água, porque, né, tá aquele negócio todo. Aí a irmã falou assim, não, meu esposo ama Coca-Cola, ele é diabético, né, mas ele ama Coca-Cola. Eu falei, irmã? Meu Deus. Aí eu pensei que ia parar por aí. E ela continuou com a história, dizendo que ele ficou internado há poucos meses antes, né, da nossa conversa, e ficou muito grave no hospital e perdeu um dedo por causa da diabetes, né? Enquanto a gente conversava, quem é que entra pela porta? O Dito, o marido da irmã. E quando ele chega, ele olha para a mesa com o olho assim. Eu olhei para ele olhando para a mesa, eu falei, meu Deus. E ele colocou um pratão. E aí ele colocou um copão de coca. Depois de ter perdido um dedinho por causa da diabetes. E aí a esposa dele olhou para ele, falou com ele. Ele, não, cara, não vou repetir não, é só essa vez, né? Então, eu olhei ali diante de mim alguém que não tinha zelo nenhum e pecava contra o próprio corpo. E acabou se tornando um diabético, num nível extremo, grave, por causa da sua má conduta. Então, há doenças que são fruto de pecado? Com certeza há. Na verdade, muitas das coisas que nos sobrevêm é fruto da vida que levamos, desregrada, desregulada. Espiritualmente falando, Wesley, isso é muito delicado. Isso é muito delicado, mas pode acontecer também. Pode acontecer também. O próprio Jesus chegou diante dos judeus na sinagoga e lá estava uma mulher curvada, enferma. E o texto diz que Jesus expulsa o espírito de enfermidade daquela mulher. Então a vida que a gente leva, a maneira como nós nos conduzimos, e para resumir o pecado original, tudo começou quando Adão caiu. Todas as mazelas, todos os problemas. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5, versículo 12 de Romanos, que pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. E com o pecado morte. E quando ele fala de morte ali, ele está fazendo de um resumo de todos os males que nos sobrevieram por causa do pecado. Então, em última análise, a gente pode dizer que é. Agora, também há quem fique doente, porque tem que ficar doente, ponto final. Não tem o que dizer. Então há quem fique pegando esse tipo de texto e dizendo que a pessoa contraiu o Covid porque está em rebeldia contra o Senhor, que a pessoa contraiu, tá vendo? Olha lá, fez mal contra mim, Deus pesou a mão contra ela, agora está com câncer. Irmão, pelo amor de Deus, isso é uma loucura.
atribuirmos as doenças, as dificuldades físicas que as pessoas têm ao pecado, somente ao pecado. Né? Em última análise, como eu disse, por causa do pecado original, toda a criação foi maculada, foi afetada, e todos os males que temos hoje é fruto dele. Mas dentro de um contexto mais estrito, não dá para ficar dizendo que toda doença, todo resfriado, né? Ilana hoje mesmo não veio, porque também está com uma tosse muito braba, está com um resfriado muito brabo. Ela falou, Wesley, vou ficar lá tossindo o tempo todo saindo para ir no banheiro, não vou não, né? E ela diz que ao longo da semana já vem no ônibus tossindo, e o pessoal olha para ela como se ela tivesse leprosa, né? Porque hoje você não pode espirrar nem tossir por causa do Covid. Então, sabe, não, isso aí porque está andando em rebeldia contra Deus. Não é bem assim. Não é dessa maneira. Contudo, ele diz, se houver cometido pecados, ele será perdoado. E a grande questão aqui, de perdão de pecados, não é necessariamente por causa da doença, mas é o ato dos irmãos terem ido até o doente, para levar não só oração, não só um momento de intercessão, não só um momento de clamor a Deus pelo doente, mas estarem lá para tratar dele, se importarem com ele. E pode ser que seja uma pessoa que esteja andando longe dos preceitos do Senhor, andando de maneira inadequada, como também pode ser que não. Contudo, apesar de tudo, o negócio é a oração. A gente ora pelo doente, ora como doente, e ele é restaurado em todos os aspectos. É isso que o Tiago está querendo explicar para a gente, né? Que a questão aqui não é só física, está para além disso. Que quando nós vamos a alguém para orar por essa pessoa, para termos um momento com essa pessoa, nos importamos com a debilidade daquela pessoa, Deus é poderoso para agir em tudo. Não só no aspecto físico, mas no aspecto espiritual, na vida moral que aquela pessoa está levando. O fato de irmos até essa pessoa e intercedermos por ela, faz com que ela se alinhe na presença do Senhor. 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui, Tiago já está falando especificamente de pecado no meio da comunidade. E ele está dizendo que nós devemos ir uns aos outros para falarmos das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos problemas que nós temos em relação aos pecados que nós não conseguimos superar. E cá entre nós, tem sido muito difícil nós vivermos assim, por diversos motivos. Mas eu acho que o que mais tem prejudicado o povo de Deus é a falta de confiança que temos nos outros. É a falta de termos pessoas que sabemos que vão nos ajudar diante das nossas dificuldades, ao invés de prejudicar mais ainda a nossa vida. É muito difícil. Olha o que ele diz. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Em outras palavras, Tiago está dizendo, você vai confessar pecado para quem ora. Você vai confessar suas dificuldades para quem vai te ajudar, para quem vai orar por você. A questão é a seguinte, onde está esse povo? Cadê aqueles que vão interceder por nós ao invés de nos apontar e nos julgar? Ao invés de olhar para nós e nos colocarmos diante dos outros como se nós fôssemos os piores do mundo, como se os outros também não tivessem as suas dificuldades. Tem sido difícil nós lidarmos com essa situação desta maneira. Eu entender que os seus problemas são os meus problemas, os meus problemas são os seus problemas, que devemos carregar o fardo um dos outros, que devemos minimizar a carga um dos outros. Ao invés disso, nós temos colocado cargas, acréscimo de cargas nas costas de outras pessoas, nas costas dos nossos irmãos, censurado aquele que erra no nosso meio, como se nós não tivéssemos erros também. A confissão, essa ideia de abrir o coração para alguém é mais saudável do que você possa imaginar. Faz toda a diferença para a saúde do cristão, faz toda a diferença para o desenvolvimento da vida cristã. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Eu não vou a lugar nenhum. Agora, nós precisamos, de uma vez por todas, sermos as pessoas que oram por aqueles que confessam pecados.
Sermos as pessoas que não vamos pegar informação de alguém e colocar na rede social antes, pegaremos as aflições dos nossos irmãos, tomaremos para nós e colocaremos diante de Deus. Senhor, meu irmão está precisando disso aqui. De tempo em tempo mandar uma mensagem aí, irmão, como é que está? Está conseguindo vencer? Está conseguindo romper? Está conseguindo avançar? Como é que está aí? Vamos vencer isso junto? Vamos trabalhar junto aqui para a gente romper com isso? É uma grande dificuldade do povo de Deus, lidar com a dificuldade do outro, a fim de que o outro supere a dificuldade que tem. Mas é uma instrução bíblica. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora, para ilustrar o que ele está dizendo, para deixar de maneira mais vívida a ideia de que a oração de um justo é eficaz, pode muitas coisas, ele usa um exemplo do Antigo Testamento, Elias. Elias era humano como nós. Em outra versão diz que ele era sujeito às mesmas paixões, tão falho quanto eu e você. Nós somos o que Elias era quanto ser humano, Elias era o que nós somos hoje. Limitados, falhos, dependentes da graça de Deus. Era ser humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Próximo, Gabriel, por favor. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Então aqui está um exemplo veterotestamentário lá do Antigo Testamento trazido para o Novo Testamento para mostrar para nós a eficácia da oração. E o legal é que a gente vê que não tem testamento para oração é oração e pronto. E o Deus que respondeu no passado é poderoso para responder no presente. A grande questão é a seguinte: nós somos fervorosos como Elias era em oração? Não é se Deus continua respondendo como respondeu Elias, é se nós somos fervorosos em oração como Elias era. Essa é a questão. Esse é o problema. A dificuldade no que diz respeito, no tocante, a oração, a resposta de Deus às nossas orações, é como nós temos ido a Deus. Volta para a gente 17, Gabriel, por gentileza. Ele orou fervorosamente, ou seja, com todo o seu empenho, abriu seu coração, se lançou diante de Deus, ele orou fervorosamente, vividamente. Não foi uma oração, como eu disse, protocolar. Ele foi diante de Deus, ele sabia que tinha alguém do outro lado para atendê-lo. E é o que eu disse na semana passada e repito hoje, é por isso que a gente não ora, a gente não tem em mente, não nutre dentro de nós a ideia de que tem alguém do outro lado. Não nutre, é por isso que a gente não bate na porta, a gente acha que não tem ninguém em casa. É por isso que a gente não liga, a gente acha que ninguém vai atender. E o exemplo de Elias serve para os dias de hoje, vocês têm que orar com fervor, com toda a alma, derramem a alma em oração na presença de Deus, confiando que Ele é poderoso. E aí eu falo de novo o que eu disse na semana passada, não me cobrem aquilo que só Deus pode fazer, vamos orar. Não cobrem do Alex, não cobrem dos irmãos, não cobrem das pessoas que estão ao seu lado, vai para o pé do Senhor, vai orar a Deus, pedir a Deus que Ele é poderoso para fazer o que nenhum de nós tem capacidade. O que nós não podemos, certamente, esse Deus que travou a chuva e cerrou os céus, é poderoso para fazer. 19 para a gente começar a encerrar. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, versículo 20, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Wesley, de que Tiago está falando? Levando em conta a nossa segurança em Cristo Jesus, que é quem nos salvou, e se Cristo realmente nos salvou, não nos perderá, Tiago está falando não de alguém que apostatou, não de alguém que abandonou a fé e largou.
Cristo Jesus como se isso fosse possível, né? Mas Tiago está falando de alguém que está passando por um momento de crise. Por alguém que, infelizmente, por causa das dificuldades da vida, está passando um momento de dificuldade na fé. É esse tipo de pessoa que Tiago está falando aqui. Alguém que, por causa das dificuldades da vida, dos problemas da vida, por causa das demandas da vida, deixou de observar os preceitos e aquilo que é determinado para um cristão viver. Abriu mão da vida moral que é requerida pelas Escrituras. Está fraco na fé. Está mal. E não se escandalize que eu vou te dizer. Tem muitas pessoas mal no nosso meio, mal mesmo, sabe? Que lá no fundo do seu coração ainda são constrangidas pelo Espírito de Deus, são o tempo todo tocadas pelo Espírito de Deus, que a maneira como elas estão vivendo não é adequada. E essa é a realidade da vida cristã. Quem realmente teve um encontro com Cristo não peca em paz nunca mais. Mas estão vivendo de maneira que está difícil. Está difícil. Né? E aí é onde a gente entra. E quando ele fala de converter aqui, ele está falando de colocar no caminho de novo, de ajuste, ele está falando de ajuste. E há muitos irmãos nossos que precisam de ajuste, que estão mal, que estão com dificuldade, estão com extrema deficiência para caminhar de maneira adequada. E quando a gente consegue pegar uma pessoa que está mal, que está com dificuldade de caminhar, ajudar essa pessoa e realinhar ela, ele diz que nós faremos, né, que muitos pecados sejam perdoados. Que pecados são esses? Não só os que foram cometidos, mas aqueles que poderiam ser cometidos. É isso que o Tiago está dizendo para nós, né? Quando você vai ao auxílio de um irmão, ajuda um irmão, ora com ele, trata dele, acompanha ele, faz parte do processo de restauração daquele irmão que estava fraco na fé, caído, com dificuldade de continuar caminhando, você evita que ele continue pecando, que ele continue vivendo uma vida desregrada. Você evita que ele peque mais do que já pecou até agora. E orando com ele, orando por misericórdia, indo a Deus, pedindo a Deus que nos ajude. Ajude ele, ajude você, ajude a todos nós. O Senhor, que é misericordioso, nos perdoa por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perdoa os nossos muitos pecados, os pecados dos irmãos e os nossos também. Amém? Dessa maneira nós encerramos a carta de Tiago. Eu quero orar com você para a gente concluir a nossa reunião desta manhã.